Quem possui um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Friedrich Nietzsche. Há livros que não apenas contam uma história, mas expõem feridas universais da alma. Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Johann Wolfgang von Goethe, é um desses. Publicado em 1774, ele escandalizou e fascinou a Europa ao mostrar de forma visceral a trajetória de um jovem que se perde na intensidade de suas emoções. Werther ama demais, idealiza demais, sofre demais. Sua sensibilidade, que poderia ser força, torna-se condenação. Não é à toa que a obra foi associada ao chamado efeito Werther, quando jovens passaram a imitar sua tragédia. Mas o que Goethe expôs no século XVIII continua ecoando hoje. Vivemos em uma era onde as emoções são amplificadas pelas redes sociais, onde a intensidade virou espetáculo, onde a idealização do amor e da vida perfeita cria expectativas inalcançáveis. O resultado é semelhante ao de Werther: frustração, solidão, desespero. Logo nas primeiras cartas, Werther revela: que outra coisa é o coração do homem senão um mundo de contradições? Essa frase não é apenas uma confissão, mas um diagnóstico de uma condição humana que atravessa séculos. Quando não sabemos lidar com nossas contradições, elas nos consomem. Quando não sabemos colocar limite na intensidade, ela nos engole. Neste vídeo, vamos explorar como cada faceta da vida de Werther, sua paixão por Charlotte, sua amizade com Albert, sua visão romântica da natureza, se conecta com dilemas contemporâneos. O perigo da idealização, o excesso emocional, o culto ao sofrimento, a dificuldade de equilibrar liberdade e responsabilidade. Este vídeo não é apenas sobre literatura, é sobre nós, porque Werther não é apenas um personagem, mas um espelho. Um alerta de que o coração humano pode tanto criar poesia quanto fabricar tragédias. Se você gosta desse tipo de reflexão, já curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Agora, vamos mergulhar juntos nos abismos e nas lições de Os Sofrimentos do Jovem Werther. Desde as primeiras páginas de Os Sofrimentos do Jovem Werther, Goethe constrói um retrato de uma alma que não apenas sente, mas transborda. Werther não ama de maneira comum. Ele não se contenta em contemplar Charlotte de longe ou em viver discretamente sua paixão. Sua sensibilidade é tamanha que cada gesto, cada detalhe mínimo de sua presença se torna um acontecimento cósmico. Ele escreve, por exemplo, que ao passar pela casa de Charlotte, sente o coração acelerar apenas por respirar o mesmo ar que ela havia respirado instantes antes. Um simples vestígio de sua passagem já é suficiente para transformar o mundo em algo suportável. Em outra carta, Werther confessa: quando ela me toca, ainda que levemente, sinto todo o meu corpo estremecer. E se ela se aproxima, minha alma já não me pertence. Essa intensidade não é apenas amorosa, é quase religiosa, como se Charlotte fosse uma divindade encarnada diante de seus olhos. A cena do baile, uma das mais marcantes, mostra como Werther mergulha no êxtase. Charlotte dança e distribui fatias de pão às crianças, e para ele esse gesto cotidiano se converte em símbolo de perfeição. Werther não descreve apenas o que vê, mas o que sente diante do gesto, como se cada ato dela fosse elevado à categoria de revelação. Não há espaço para o ordinário. Tudo nela é extraordinário, porque ele assim o deseja. Esse excesso de sentimento, que pode parecer sublime, carrega um risco evidente: a dissolução de Werther em sua própria paixão. Ao não conseguir estabelecer fronteiras entre si mesmo e o objeto de seu amor, ele perde a capacidade de distinguir realidade e imaginação. Charlotte já não é Charlotte, mas um ideal absoluto, uma tela na qual Werther projeta todos os seus anseios. E quando a vida real se impõe, a frustração é inevitável.
Goethe não condena o sentir, mas mostra o perigo de sentir demais. O coração humano precisa de intensidade, mas também de limites. Werther não os conhece. E é justamente isso que o torna tão fascinante e trágico ao mesmo tempo. E nós, quantas vezes não transformamos gestos simples em sinais grandiosos? Quantas vezes não entregamos ao outro a responsabilidade de preencher todo o vazio que carregamos dentro? Goethe nos convida de forma silenciosa a nos perguntarmos até onde a intensidade do sentimento pode ser força e a partir de que ponto se torna prisão. Se no primeiro encontro Werther se embriaga com a intensidade de seus próprios sentimentos, é no convívio cotidiano que a tragédia se desenha com maior clareza. Charlotte é retratada por Goethe como doce, dedicada, responsável e talvez justamente por isso Werther a eleve ainda mais. Cada gesto trivial se torna grandioso em sua percepção. Ele escreve: Ontem à noite, quando ela cortava o pão para seus irmãos menores, eu quis ser uma das crianças, apenas para receber de suas mãos um pedaço. Esse diálogo interno que Werther compartilha em suas cartas é prova de como a ternura de Charlotte, simples e despretensiosa, é interpretada por ele como alimento espiritual. Enquanto ela vive o cuidado com naturalidade, ele transforma o gesto em revelação. Essa desproporção entre o real e o sentido que Werther atribui é o que aumenta a cada dia sua prisão emocional. Em uma de suas conversas, Charlotte, talvez percebendo a intensidade que crescia, diz a Werther: Você é tão sensível, Werther. Às vezes temo que sofra por coisas que não posso evitar. A frase, carregada de gentileza, revela a consciência dela diante do excesso do jovem. Charlotte não o rejeita, ao contrário, respeita seu sentimento. Mas sua delicadeza apenas intensifica a chama que Werther alimenta, porque ele interpreta o cuidado como proximidade, como promessa. O contraste é doloroso. Enquanto Charlotte tenta viver sua vida já comprometida com Albert, Werther mergulha mais fundo em seu universo interior. Ele escreve: Se ela me olha uma vez, um só instante, sinto que o mundo inteiro se justifica. O perigo aqui não está no olhar de Charlotte, mas no peso que Werther atribui a ele. E nós não fazemos o mesmo? Quantas vezes não transformamos uma palavra em promessa, um gesto em confissão, um silêncio em recusa? Goethe nos obriga a perguntar: até que ponto vemos o outro como ele realmente é, e até que ponto vemos apenas o reflexo daquilo que desejamos? A ternura de Charlotte é real, mas o desespero silencioso que cresce em Werther é ainda mais real. Ele já não consegue diferenciar o que é afeto simples do que ele próprio inventa. E cada diálogo, cada gesto, cada palavra não dita vai alimentando um abismo dentro dele. Se Charlotte é o objeto da idealização de Werther, Albert é o obstáculo que revela sem querer a fragilidade dessa paixão. Ele não é o vilão da história. Ao contrário, é um homem íntegro, sensato, respeitador. E é justamente essa estabilidade que mais aflige Werther. Quanto mais observa a calma e a racionalidade de Albert, mais percebe o abismo entre sua própria exaltação e o equilíbrio do rival. Werther escreve em uma de suas cartas: Albert é um homem excelente. Se não fosse seu noivo, eu poderia amá-lo. Há ironia e dor nessa confissão. Albert não provoca Werther por maldade. Sua mera presença já é suficiente para lembrá-lo de que o amor pode existir sem delírios, sem tormentos. Para Werther, essa sobriedade é insuportável. Em uma conversa tensa, Werther comenta a Albert sobre a força das paixões. Quem pode resistir a um sentimento que consome toda a alma? Albert responde com calma: Quem não sabe dominar-se será sempre infeliz. Essa troca, aparentemente simples, expõe dois mundos irreconciliáveis. De um lado, Werther, devorado pela intensidade que ele próprio cultiva. Do outro, Albert, que enxerga no autocontrole não frieza, mas sabedoria. Essa tensão não é apenas um triângulo amoroso, mas um choque de visões sobre a própria vida.
Werther acredita que sentir tudo é a única forma de existir plenamente. Albert, que sem medida o sentir se torna veneno. No fundo, Goethe nos convida a pensar: qual dos dois tem razão? É possível viver apenas na intensidade? Ou é inevitável, em algum momento, aceitar os limites da realidade? Werther se vê cada vez mais preso nessa comparação. Cada gesto de Charlotte em direção a Albert, por mais natural que seja, fere como prova irrefutável de sua exclusão. Ele não suporta a normalidade da vida deles. Albert, com sua racionalidade, encarna o que Werther rejeita: a ideia de que o amor pode ser sustentação, não apenas fogo. E nós, quando nos vemos diante de alguém que tem aquilo que desejamos, não projetamos nesse outro a confirmação de nossas próprias carências. Goethe mostra que o sofrimento de Werther não vem apenas de Charlotte, mas da sombra que Albert lança sobre sua vida, a sombra daquilo que ele não consegue ser. Werther não contempla a natureza como um cenário externo, mas como extensão de seu próprio coração. Goethe nos mostra como cada elemento natural é interpretado pelo jovem apaixonado como reflexo de suas emoções, de modo que céu, rio, árvores e flores passam a falar por ele quando as palavras lhe faltam. Em uma de suas cartas, Werther descreve uma paisagem bucólica. Quando o sol nasce e ilumina o vale com sua luz suave, sinto como se cada raio fosse dirigido apenas a mim, como se fosse Charlotte sorrindo em silêncio. O campo, que para outros é apenas campo, para ele é território de confissão. A presença de Charlotte se mistura ao perfume das flores e ao brilho do céu. O mundo externo torna-se teatro de sua própria alma. Quando está em êxtase, as colinas parecem mais verdes, o vento mais suave, as águas mais cristalinas. Mas quando o desespero se instala, a mesma natureza se transforma em cúmplice da dor. As sombras das árvores são pesadas. O pôr do sol se torna melancólico. Os rios parecem correr com violência. Werther não descreve o mundo como ele é, mas como ele sente. A natureza é espelho, nunca paisagem neutra. Essa fusão entre homem e ambiente revela não apenas a intensidade, mas o perigo de dissolver a realidade em emoção. Werther escreve: quando estou com ela, o mundo inteiro floresce. Quando ela se afasta, o universo é um deserto. O exagero poético emociona, mas também assusta. Um homem que enxerga deserto no mundo quando perde um olhar, vive em constante ameaça de desespero. Goethe, ao construir esse retrato, nos convida a perceber como a subjetividade pode engolir a objetividade. Se a beleza de uma manhã depende do estado do coração, então o mundo externo se torna refém de nossas tempestades internas. Werther nos encanta pela poesia, mas também nos alerta. Até onde podemos projetar nossas paixões, sem perder o contato com a realidade? E nós, quantas vezes não transformamos o entorno em reflexo de nossas emoções? Quantas vezes o céu nublado não nos pareceu mais pesado porque dentro de nós já chovia? Goethe mostra que a alma apaixonada cria um universo inteiro, mas esse universo, por mais belo que seja, pode ser também o cárcere de quem nele habita. À medida que sua paixão por Charlotte se intensifica, Werther começa a se afastar do mundo. Aquilo que no início era exaltação poética vai se tornando uma espécie de prisão invisível. Ele já não participa das conversas cotidianas. Não encontra prazer nas festas ou nos encontros sociais. Tudo o que não gira em torno dela parece destituído de valor. Em uma carta, ele confessa: a companhia das pessoas me é insuportável. Só consigo pensar nela. Tudo o que dizem me parece vazio. Tudo o que fazem me parece sem propósito. Quando não estou com Charlotte, sinto que estou em exílio. Essa frase resume a transformação da paixão em isolamento. O amor deixa de ser ponte para se tornar muralha. Charlotte, com sua doçura habitual, tenta trazê-lo de volta à vida prática. Werther,
A vida tem exigências que precisamos aceitar, mesmo sem vontade. Mas para ele, isso soa como uma renúncia ao absoluto. Como aceitar o cotidiano banal depois de provar o êxtase de estar ao lado dela? Essa incapacidade de se mover entre os dois mundos, o da intensidade e o da rotina, marca sua queda. O contraste com Albert se torna cada vez mais insuportável. Enquanto o noivo de Charlotte cumpre suas obrigações, equilibra razão e afeto, Werther mergulha em uma espécie de desdém pelo real. Para ele, qualquer coisa que não seja Charlotte é insípida. É nesse ponto que o amor, em vez de expandir sua vida, começa a reduzi-la. Goethe nos mostra aqui um perigo universal. Quando deixamos que um único afeto concentre todo o sentido da existência, o mundo ao redor perde cor. E sem perceber, vamos nos isolando. Werther não percebe que esse afastamento é um círculo vicioso. Quanto mais se isola, mais depende dela. E quanto mais depende, mais se afasta da vida que poderia sustentá-lo. E nós, quantas vezes já nos vimos presos a uma única ideia, a um único afeto, a ponto de todo o resto perder o sabor? Quantas vezes o excesso de intensidade nos afastou de amizades, de projetos, de nós mesmos? Goethe não descreve apenas a tragédia de um jovem, mas o mecanismo de como a alma humana pode se enclausurar em sua própria exaltação. A cada carta, o tom de Werther se torna mais sombrio. O que antes era poesia exaltada, agora se aproxima de um lamento, quase um adeus. Ele já não escreve apenas para narrar sua paixão, mas para justificar sua dor, como se buscasse legitimar a decisão que lentamente amadurece dentro de si. Goethe, com sutileza, mostra como a paixão que dá vida pode, se não tiver limites, também conduzir à morte. Werther escreve: Não posso estar sem ela, e estar com ela é impossível. Nessa frase, a contradição se torna insuportável. Ele está preso em um dilema sem saída, um beco em que qualquer caminho parece dor. A impossibilidade de transformar sua paixão em vida concreta o leva a uma desesperança que cresce a cada página. Charlotte, cada vez mais comprometida com seu papel de esposa e mãe, torna-se para ele não apenas inacessível, mas quase um lembrete cruel daquilo que nunca terá. Em uma das passagens mais tocantes, Werther descreve como se despede dela após uma visita. Dei-lhe a mão e senti como se fosse pela última vez. Fugi, como se fugisse de mim mesmo. O gesto banal de um cumprimento vira prenúncio de um adeus definitivo. O leitor sente que o destino já está traçado. Ainda que Charlotte e Albert tentem, com toda a racionalidade possível, preservar alguma normalidade. O jovem já não encontra consolo, nem na natureza, nem nas cartas, nem no isolamento. Sua alma, que se alimentava de intensidade, agora se consome de desespero. E aqui, Goethe faz uma revelação profunda. O mesmo fogo que aquece pode ser o fogo que devora. A paixão, quando não encontra espaço na realidade, se transforma em prisão interior. E nós, quantas vezes já não sentimos que um sentimento parecia maior do que nós mesmos, a ponto de quase nos engolir? Goethe nos convida a refletir. Até onde podemos ir no culto às emoções sem sermos tragados por elas? Werther não encontra esse limite. E é justamente essa incapacidade que o conduz ao desfecho que ecoaria não só em sua vida, mas na cultura de uma época inteira. O desfecho da história de Werther é conhecido. Incapaz de lidar com a impossibilidade de sua paixão, ele escolhe o silêncio definitivo. Sua decisão não é apenas a conclusão de uma tragédia pessoal, mas o nascimento de um fenômeno cultural que ficou conhecido como o efeito Werther. Após a publicação do romance, em 1774, muitos jovens, identificados com a intensidade do personagem, passaram a reproduzir suas atitudes e sentimentos, alguns até imitando suas vestes. Foi a primeira vez que a literatura mostrou-se capaz de não apenas refletir a realidade, mas transformá-la de forma perigosa.
Goethe se assustou com o impacto da obra e, em edições posteriores, acrescentou advertências. Mas o que ela nos deixa é uma reflexão ainda mais atual. As emoções humanas, quando levadas ao extremo, podem contagiar, criar ondas, influenciar vidas inteiras. O amor romântico, quando transformado em absoluto, revela sua face sombria. Não é mais encontro, mas perdição. Werther nos ensina que a intensidade pode ser bela, mas precisa ser atravessada com consciência. Viver é sentir, sim, mas também é reconhecer limites, aceitar frustrações, dar espaço ao real. A tragédia dele não está apenas no amor impossível por Charlotte, mas em não ter conseguido encontrar um lugar entre a paixão e a vida prática. E aqui está o ponto crucial. Quantas vezes também não romantizamos demais nossos próprios sentimentos, acreditando que eles sozinhos sustentam a vida? Quantas vezes não confundimos intensidade com verdade ou dor com autenticidade? O perigo não está em sentir, mas em acreditar que sentir é tudo. Se essa história falou com você, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre o poder e o risco da intensidade emocional. E se sentir que deseja mergulhar mais fundo nesse universo, o livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, é uma leitura essencial. O link está na descrição. Leia, mas leia com uma visão aberta, disposto a compreender não só o personagem, mas também a si mesmo. Porque, no fim, toda grande literatura é também um espelho da alma.